Deus. Muito bem, meus amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus, que a paz esteja com todos, tá? Graças a Deus nós estamos aqui de volta. Eu quero, pela direção do glorioso Espírito Santo, deixar para você, mais uma vez, a infalível palavra do nosso Deus. Se você já é inscrito nesse canal, peço por gentileza, deixe o seu joinha, tá bom? Se você ainda não eu convido a você a se inscrever, tá? E tanto você que já é inscrito, quanto você que vai ser, deixe o seu joinha, compartilhe, tá bom? Que eu tenho certeza que o Evangelho será pregado, está sendo pregado, através desse canal, porque é o que eu tenho dito, né? O meu objetivo não é outro senão pregar o Evangelho, levar as boas novas, a palavra de Deus. Conto com a tua ajuda, tá ok? Acredite na sua oração, é o título da nossa meditação de hoje. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu gostaria de fazer uma pergunta nesse momento. Você vai responder não para mim, não nos comentários de jeito nenhum, mas você vai responder para você mesmo. Você tem acreditado na sua oração? Porque eu vejo muitas pessoas que elas não têm acreditado na sua própria oração. Quantas pessoas que se apegam a pregadores, e falam assim: o pastor fulano de tal, o pregador fulano de tal, a pregadora fulana de tal, ela tem uma oração forte, eu confio na oração dela, né? A gente vê muitas pessoas falando isso, né? Não, porque o fulano de tal é um homem de Deus, eu confio na oração dele. E às vezes a pessoa ela acaba não fazendo a parte dela. E às vezes a pessoa acaba não orando também. Ela fica só escorada na oração do pregador, na oração da pregadora, na oração do pastor dela. Eu falo isso para vocês porque eu vejo isso acontecer. Sabe? E tá errado, porque eu sou pregador. Sim. Mas a única diferença que eu tenho de você que me assiste agora é que eu sou pregador, você não. Não sei, aquele que vai me assistir, talvez eu estou falando com membros de uma igreja, talvez estou falando com pastores que pregam a palavra assim como eu. Às vezes eu estou falando de pessoas que não têm cargo nenhum dentro de uma igreja. Então, às vezes a pessoa ela se apega muito à oração do pastor dela, do pregador dela. E ela não acredita, muitas das vezes, naquilo que ela ora. E é triste isso, né? Porque Jesus disse, a palavra de Deus diz em Tiago, que a oração de um justo, ela pode muito, né, em seus efeitos. O que é justo? Justo é todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Deus considera essa pessoa como um justo. Não somos justificados diante de Deus porque somos perfeitos, porque somos sem defeitos. Não. Deus não nos vê dessa maneira. Porque até então, Deus ele sabe que nós temos erros. Até então, Deus sabe que nós temos falhas. Então, Deus não nos olha pelos nossos erros, porque senão
nenhum de nós seríamos justos diante dele. Mas quem que Deus considera justo? É todo aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática. Então Deus considera essa pessoa justa. Então, meu amigo e minha amiga, se você é uma pessoa que é dessa maneira, porque Deus também não ouve qualquer oração. Aquela pessoa que vive no pecado, aquela pessoa que não abandona o erro, a oração dela não vai ser ouvida. Ministro, como é que o senhor pode falar isso com tanta certeza? Porque eu acabei de falar para você agora. A Bíblia diz em Tiago, Tiago 5:15 e 16, é o que a Bíblia diz, que a oração de um justo ela tem efeito. Então não é a oração de alguém que vive no pecado, na sujeira, na imundície. Aí tem muita gente que fala assim para mim, mas e aquela pessoa que entra na igreja pela primeira vez? É diferente, porque Deus está estendendo sobre essa pessoa a sua misericórdia. Não é que Deus ele abre exceções para o pecado, não é isso. Mas Deus ele tem misericórdia da pessoa e ouve a sinceridade que há no coração da pessoa que vem pela primeira vez. Mas se a pessoa, ela mesmo conhecendo a palavra e continuar no erro, a oração dela não vai ser ouvida. Não vai. Porque não é eu que estou falando, é a Bíblia. Tá bom? Agora, se a pessoa ela vive a palavra, se ela obedece a palavra, a Bíblia considera ela justo ou justa. Então, meu amigo e minha amiga, não é só a oração do pastor que tem efeito, não é a oração do pregador tal, da missionária tal, do missionário tal que tem efeito, mas é a oração de todo aquele que é justo, é a oração de todo aquele que vive o que a palavra de Deus fala. Então, se você se encaixa nessa pessoa, não tem o porquê Deus não está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Então, obviamente, a sua oração vai ter efeito. O que você está fazendo não é em vão. Talvez você está orando por uma resposta já faz tempo. Eu digo para você, se você é uma pessoa justa, é que você continue. Porque você está no caminho certo. E a sua resposta, ela há de chegar. Tá certo? Agora, quando a resposta chegar também, você não pode ser alguém incrédulo. Porque olha o que aconteceu lá em Atos capítulo 12. Eu já falei de Tiago, capítulo 5, verso 15, 14, Tiago, né? Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16, né? Que fala sobre a oração do justo, que a Bíblia fala que orar um pelo outro. Mas agora lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 14, verso 15, o que aconteceu aqui? A Bíblia diz que o Pedro ele estava preso. O Herodes havia mandado prender Pedro. O Herodes mandou Pedro para prisão. E a Bíblia diz que a igreja se colocou em oração. A igreja se pôs a orar pelo Pedro. E o que aconteceu? A oração deles teve resposta. É o que eu falo, meu amigo e minha amiga. Eu não sei quando que a tua resposta virá. Porque eu não sou aqueles pregadores que eu até falo sempre, né? Os pregadores Magazine Luiza, né? A gente conhece aquela loja Magazine Luiza, né? Uma loja famosa que tem aquela propaganda que já é antiga, né? Aquela propaganda que fala assim, só hoje, tal, vai ter promoção de tal, né?
Magazine Luiza tem esse comercial que fala isso. Ou só hoje, ou só amanhã. É um jeito que eles fazem de poder chamar os clientes, os compradores, né? Aí eles fazem esse anúncio, colocam uma oferta lá, coloca os seus produtos em oferta só naquele dia, só naquela data, e coloca esse comercial. Agora tem muito pregador que faz isso, né? Que fala assim, vem hoje, porque hoje é o dia da sua resposta. Eu falo para você que isso não tem base nenhuma bíblica, tá? Eu falo muito isso e vou continuar falando. Por quê? Porque Deus ele não vai falar quando que a sua resposta vai vir. Deus sabe que nós temos um sentimento em nós chamado ansiedade. Nós temos esse sentimento. Não podemos nos dominar por ele, porque senão o diabo entra. Mas existe esse sentimento em nós. E Deus ele sabe disso. Que se ele fosse falar quando nos abençoaria, a gente muitas das vezes ia deixar a ansiedade entrar, né? Que atrapalha a fé. Então, se você está orando por algo, certamente a tua oração vai ter resposta. É verdade. Escuta o que eu estou lhe falando agora pelo Espírito Santo. Se você está pedindo por algo, se você está orando por algo, obviamente a tua oração vai ter resposta. Agora eu pergunto para você. Se você é justo, claro que a tua oração está tendo efeito e vai ter resposta. Agora eu pergunto para você. E quando a resposta virá? Você vai crer? Você vai continuar crendo? Você vai continuar acreditando que é Deus que está fazendo? Porque olha o que aconteceu lá em Atos, capítulo 12, o versículo é o 14 e o 15, né? A Bíblia fala que o Pedro ele foi solto, né? A igreja orou, o anjo foi lá, libertou Pedro da prisão e o Pedro foi solto. Glória a Deus, né? E quando o Pedro bateu ali na porta, que eles estavam orando na casa de Pedro, né? Eles estavam se reunir ali, a igreja estava orando ali, estava orando numa casa, né? E quando Pedro ele começou a bater na porta, tinha uma menina ali chamada Rod, que era funcionária daquela casa, era, falando assim com todo respeito, a funcionária da casa, a empregada. A menina, ela reconheceu a voz de Pedro, era uma menina de Deus, né? Era uma jovem de Deus. Ela reconheceu a voz de Pedro. Só que ela ficou tão feliz porque reconheceu a voz de Pedro, glória a Deus, que ela esqueceu de abrir a porta. Está no versículo 14 de Atos 12. Ela esqueceu de abrir a porta. Aí, no versículo 15, continuando, ela foi avisar os outros que estavam orando, entusiasmada, feliz, né? Olha, o Pedro saiu da prisão. E a Bíblia diz que eles chamaram ela de doida. Na versão mais atualizada tá assim, tá? Na versão mais antiga está de um outro jeito, mas na atualizada tá exatamente desse jeito. Eles viraram para ela e falou assim para ela: "Você está ficando maluca?" Ou seja, está em Atos capítulo 12, verso 14 e 15, tá? Ou seja, na versão antiga tá, você está fora de si, né? Na atualizada tá, você está doida. Não sei se tem uma outra versão que fala de um outro jeito, mas eu só li nessas duas, né? Então, eles chamaram ela de doida. Por quê? Eles não acreditaram na própria oração. Somente essa menina chamada Rod, ela acreditou na oração.
Então, meu amigo e minha amiga, se você é justo diante de Deus, se você é justa, a sua oração está tendo efeito. A resposta vai vir. Agora você tem que acreditar na sua oração. E quando a resposta vir, porque vai vir, creia nisso. Mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar na sua oração. Você não pode só acreditar na oração do teu pastor, do teu mentor espiritual, da tua mentora, e deixar de acreditar na sua. Não. A Bíblia não está falando que a oração do pregador tem efeito, do obreiro, do presbítero, do missionário, não, mas é a oração de quem é justo. E certamente vai vir a resposta. Tá bom? Então que você possa meditar nessa palavra e acreditar na sua oração, porque ela está tendo efeito. Tá bom? E certamente no tempo certo Deus há de surpreender você com a resposta. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus, Ele assim me permitir.